Muito bem, dando continuidade aqui nesse assunto, que é de relevância muito alta ao meu pensar, a respeito dessas heresias que surgiram ali no primeiro século, no ano 60 depois de Cristo, quando Paulo escreve essa carta aos Colossenses. Então, essas heresias, como o gnosticismo, que nós já falamos, que vai combater, vai contra a autoridade dos apóstolos e vai dizer que há um grupo, ou seja, aquele grupo entre eles mesmos, que eles tinham a revelação total, enquanto os apóstolos tinham uma revelação parcial e iniciante da salvação. E isso também acontece muitas vezes nos dias de hoje. Ah, quando um pastor ele acha que a revelação está com ele e ele é autoridade absoluta sobre a igreja, isso é problemático. Então nós devemos tomar os devidos cuidados. Isso é gnosticismo. Acabamos de falar sobre a questão do legalismo, né? Legalismo também muito presente nas igrejas. Devemos tomar os devidos cuidados para não sermos legalistas. Vimos o caso do judaísmo ali dentro da igreja da Galácia. Então, os judaizantes, eles diziam que a salvação, tudo bem, era mediante Cristo, mas deveria se circuncidar. Então, tanto judeus como gentios, os judeus já eram circuncidados, né? Porque a criança, ao nascer, ela já é circuncidada, o menino, né? Já é circuncidado. Porém, eles estavam querendo impor a questão da circuncisão também para os gentios. Então, a pessoa aceitava Cristo, ele era salvo, mas teria que ser circuncidado também. Então, Paulo vai combater esse legalismo. Muito bem. Agora, o misticismo. O que vem a ser o misticismo que também entrou ali na igreja de Colossos? Então, vejam o trabalho que Epáfras, o pastor de Colossos, da igreja aos Colossenses, teve que enfrentar. Por isso que ele procurou o apóstolo Paulo, porque ele estava perdido. Ele não sabia como resolver essas questões. E nós temos que ser humildes. Essa lição de Epáfras é muito importante para mostrar que nós também devemos ser humildes, porque existem assuntos que nós não sabemos resolver. Por isso que nós temos sempre autoridades espirituais sobre nós. Então, toda igreja deve ter uma autoridade espiritual, um pastor da sua confiança, o seu pastor, para que ele possa te orientar em alguns momentos. E foi o que Epáfras fez, ele buscou a pessoa certa. Ele, ele buscou o apóstolo Paulo, e Paulo então vem escrevendo para a, a igreja de Colossos para combater então essas heresias. O misticismo era a tentativa de se elevar diante de Deus com práticas devocionais pela mortificação da carne. É um outro aspecto bem minucioso que nós devemos tomar cuidado. Por quê? Porque lá no capítulo 3, eu vou pegar a minha Bíblia aqui, vou ler para vocês, Colossenses capítulo 3, vocês vão ver que essa ideia do misticismo parece que ela aparece aqui em Colossenses capítulo 3. Abra aí a sua Bíblia e vamos ler então, tá? Para nós entendermos essa questão, para diferenciarmos o que é o Evangelho e o que é misticismo. E Paulo, ele teve então autoridade suficiente e conhecimento suficiente para poder combater, e nós também precisamos ter autoridade e conhecimento para combater algo que parece bíblico, mas não é. Então, no capítulo 3, aí, você vai observar o seguinte: Paulo vai dizer, portanto, olha só, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Depois a gente vai pegar um pouquinho mais esses versículos. O que eu quero destacar é o versículo 5. Olha só.
fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí ele vai dizer quais são essas características da natureza terrena. A prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Então, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Veja como parece com o misticismo, porque o misticismo é a tentativa de se elevar diante de Deus, olha só, com práticas devocionais pela mortificação da carne. O que tem de errado aqui? Você vai dizer, não tem nada de errado. Inclusive, é possível que nós estejamos buscando a santidade desta forma, sabe? Aquela vida de devocional, aquela vida de busca de práticas devocionais com a tentativa de mortificação da carne. Muitas vezes nós achamos que, por muito orar e por muito jejuar, nós mortificamos a carne. Eu escrevi um livro sobre jejum e para escrever o livro, eu pesquisei o jejum no Antigo e no Novo Testamento. Pasmem vocês, não existe nenhuma passagem sobre jejum cujo objetivo do jejum seja mortificar a carne. Não existe. Isso você vai encontrar em livros escritos por alguns autores, mas a Bíblia não fala do jejum para mortificar a carne. Então, veja só, muitas vezes nós confundimos essas práticas e nós vivemos uma vida devocional, uma vida de oração, uma vida de jejum, com um único objetivo: mortificar a carne. Volto a dizer, são práticas importantes para a vida do crente? Sim. O problema é nós acharmos que dessa forma nós vamos resolver o problema. Então, o que Paulo vai deixar claro? Que essas práticas, elas têm a aparência de piedade, porém elas não têm em si mesmo poder para mortificar a carne. Se isso fosse possível, pensem comigo, os padres católicos seriam os homens mais santos possíveis. Os mosteiros, por exemplo, os monges nos mosteiros, eles têm uma vida de oração, de dedicação, de devocionais, de cantos, louvores. Eu acho que todos vocês já ouviram os cânticos gregorianos. São lindos. É muito bom ouvir os cânticos gregorianos e nós achamos que também aquilo nos eleva espiritualmente. Só que, na verdade, essas práticas, na ausência da obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário, não têm valor nenhum e é o que Paulo vai mostrar isso aos Colossenses. Então, Paulo vai dizer que essas práticas, elas podem ser boas, elas podem ser válidas, entretanto, o problema é nós acharmos que por elas nós conseguimos nos elevar espiritualmente. Porque se isso for verdade, a questão do misticismo, se isso for verdade, nós podemos dizer que o João, ele atingiu um grau de espiritualidade maior que o do Francisco, porque o João é um homem de oração. O João, por exemplo, ele não falta aos cultos. O João é um homem dedicado às devocionais. Então, nós vamos dizer, olha, o Francisco não atingiu esse padrão porque o Francisco não está no mesmo nível de João. Então, com isso, entendam, eu não estou e nós não estamos aqui, nem Paulo estava combatendo os exercícios espirituais. Vamos chamar isso de meios da graça, tá? Alguns chamam de exercícios espirituais ou sacrifícios espirituais. Mas isso não pode substituir a obra de Jesus nas nossas vidas. Porque se fosse possível
através de uma vida devocional, mortificar a carne, nós não precisaríamos da cruz de Cristo. Dá para entender isso? Então, são heresias muito sutis que parecem ser verdadeiras, mas elas comprometem a verdade do Evangelho. E Paulo, então, vai progredindo do gnosticismo para o legalismo, depois ele vai tratar do misticismo, e aí ele vai tratar de algo muito importante também, que nós devemos abrir o nosso entendimento, é a questão do ascetismo religioso. Talvez você nunca tenha ouvido essa palavra, mas esse termo é bíblico, não é? E nessa minha Bíblia, a Almeida Revista e Atualizada, o termo é exatamente esse, né? Então, no capítulo 2 de Colossenses, se você tiver com a sua Bíblia aí, seria bom que você abrisse também. Paulo vai dizer o seguinte, a partir do versículo 20. A revelação que Paulo traz no capítulo 2, versículos de 20 a, a 22, né? A 23, perdão. São revelações importantíssimas que nós precisamos entender, para nós não vivermos naquela questão do misticismo, para nós não vivermos na questão do ascetismo religioso. Então, vamos entender aqui, olha só, ele vai dizer, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivêssemos no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Olha só, versículo 21. Não manusieis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Veja, é Paulo que está dizendo. Então, essa questão de ordenanças, daquela vida piedosa, então ele vai dizer, pois todas essas coisas, ou melhor, no versículo 23, tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, com o culto de si mesmo e de falsa humildade. Então, ele está dizendo que isso é falsa humildade. E de rigor ascético. Aí entra essa palavra, né? Rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Então, o que que Paulo está nos dizendo aqui? Né? E o que que ele quis dizer ali para os colossenses? Que toda essa prática religiosa, ela tem uma boa aparência, parece algo muito piedoso. Entretanto, ele vai dizer: olha, isso não transforma o homem, não transforma a mulher, ao ponto dele dizer: olha, vamos pegar a questão da sensualidade. Então, isso não resolve o problema. Então, ele vai dar uma receita de como se resolve o problema e que nós vamos passar aqui na aula também. Mas o ascetismo religioso, ou rigor ascético, que Paulo cita na sua carta, esse ascetismo religioso era a ideia de que, pela abstinência de coisas lícitas, olha só, o homem poderia chegar a um nível superior de espiritualidade. Era exatamente aquela ideia do monge, tá? Então, ele vai se abster do mundo, ele vai se isolar do mundo, ele vai ter uma alimentação não prazerosa, então eles não se casam para não curtirem ou para não exercerem o prazer do relacionamento sexual que deve haver entre marido e mulher, não fora do casamento, mas dentro do casamento. Deus é favorável ao prazer sexual do homem e ao prazer sexual da mulher. Mas o ascetismo religioso, ele levava muitas vezes o asceta, que é aquele que pratica, não é? O ascetismo levava muitas vezes o asceta a se isolar, a não querer praticar algo que trouxesse prazer.
Então, eles achavam que o prazer humano, o prazer na alimentação, o prazer, por exemplo, num, num, numa viagem, numa praia, por exemplo, o prazer de estar ali naquele lugar maravilhoso, isso impedia a liberação do seu espírito para que ele pudesse crescer mais diante de Deus. Então, o rigor ascético, né, eles tinham essa questão de se privar de todo e qualquer tipo de prazer para buscar a espiritualidade. E nós podemos entrar nessa questão. Volto a dizer, a prática de jejum, achando que através da abstinência alimentar nós possamos mortificar a carne, nós possamos ter uma maior espiritualidade, e isso Paulo combate. Então, o jejum na Bíblia, se você estudar a fundo, você vai ver que o jejum é uma forma de você se manter humilde diante de Deus, declarando que Ele é o único que pode te livrar em determinadas situações. Então, quando você vê lá, no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, quando 3 povos vêm contra Judá e, e o rei, ali na ocasião, Josafá, a Bíblia diz que ele teve medo e proclamou o jejum. Então, o jejum ali, na verdade, foi declarando a Deus que eles dependiam de Deus para protegê-los daqueles 3 povos que viriam para destruir o reino do sul, que era Judá. Então, Josafá e todos os judeus naquela ocasião, até mesmo as crianças, jejuaram. E Deus veio e deu uma libertação tremenda. Então, o jejum é você declarar dependência de Deus em determinadas situações. O jejum de Esther é a mesma coisa. Tá? O jejum de Neemias é a mesma coisa. Você não vai encontrar, repito, um jejum na Bíblia que tenha como objetivo você crescer espiritualmente e você então poder ter sensibilidade espiritual. Pode até ser que isso aconteça, mas isso não é o fundamento principal do jejum, mas sim a humilhação, a declaração diante de Deus de que nós precisamos de um livramento que provenha dele. A ascese consiste em uma prática que visa ao desenvolvimento espiritual. Olha só, então é uma prática. A ascese, daí ascetismo, é uma prática que consiste na renúncia do prazer. Não. A ascese consiste em uma prática que visa ao desenvolvimento espiritual. Então, você pode dizer, poxa, mas isso é algo bom. Mas o problema, repito, é fazer isso na não dependência de Cristo. Muitas vezes essa prática consiste na renúncia do prazer, ao prazer, e não na satisfação de algumas necessidades primárias. O asceta, que é aquele que pratica o ascetismo, é a pessoa que se consagra a exercícios espirituais e à autodisciplina. Alguns deles até chicoteiam-se para humilhar a carne, para que eles possam, então, se desenvolver mais espiritualmente. Para isso, o asceta pode se privar de comida, olha só, sono, casamento, etc. Até mesmo de água. Às vezes, muitos fazem um jejum total. O que é um jejum total? Abstinência total de alimentação sólida, comida e de água. Então, o ascetismo, como Paulo está dizendo, eles têm aparência de sabedoria, têm aparência de piedade, entretanto, não tem valor algum diante de Deus. Muito bem, continuando aqui, como que Paulo então vai resolver essa questão? Entrou o gnosticismo, entrou o legalismo, o misticismo e o ascetismo religioso na igreja de Colossos. Foi muita coisa para Epáfras tentar resolver. Então,
vem alguém que realmente conhece a palavra, que realmente conhecia o Evangelho, estava firmado no Evangelho para combater. Então, Paulo vai dizer que a resposta para o gnosticismo, para o legalismo, para o misticismo e para o ascetismo religioso, a resposta é Cristo. Cristo é a única resposta. E nós vamos observar isso, né? Eu vou pegar aqui a Bíblia novamente, eu quero que você enxergue isso comigo agora, no final da aula, porque Paulo vai enfatizar sempre, aprendam isso. Isso é teologia paulina. Ele vai enfatizar sempre a obra expiatória de Jesus. Ou seja, a morte de Jesus foi fundamental para Deus nos libertar completamente. Então, é por isso que no versículo 20 aqui de Colossenses 2, ele fala: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo. Então, ele começa dessa forma, falando, ele vai repetir novamente no capítulo 3. Então, o que é o morrer com Cristo? Primeiro, Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 6, que o nosso velho homem, Romanos 6,6, que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Ok? Eu vou até pegar aqui para nós sermos mais fiéis possíveis à palavra. Romanos, capítulo 6. Se você tiver aí também, por favor, abra sua Bíblia em Romanos, lá no capítulo 6, para nós vermos isto e enxergarmos a teologia paulina. 6,6, ele vai dizer o seguinte: olha só, sabendo isto, que foi crucificado com ele, ou seja, com Cristo, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então, qual é o sistema, ou qual é o meio que Deus utiliza para nos libertar do poder do pecado? É a crucificação em Cristo. E quando Paulo fala que o nosso velho homem foi crucificado, ele está dizendo o seguinte: que Deus mesmo nos incluiu em Cristo, e quando Cristo morreu, olha só, no momento da morte de Jesus, estava sendo lançado sobre ele também a nossa natureza adâmica, o nosso velho homem. Então, nós fomos incluídos em Cristo. É exatamente isso que aconteceu. Então, nós fomos batizados em Cristo. É como se Deus pegasse cada um de nós e batizasse em Cristo, e através da morte de Cristo, o nosso velho homem também morreu. Por isso que ele vai dizer que o nosso velho homem, sabendo isso, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem. Então, nenhum de nós tem poder e autoridade para se autocrucificar. Tente se autocrucificar, né? Faça esse exercício amanhã. Vai lá na parede e bate um prego, né? Simula você se crucificando. Vamos supor que você consiga fixar o primeiro prego na mão esquerda. Como que você vai crucificar a mão direita e como que você vai crucificar os pés? Ou seja, nós não temos capacidade de autocrucificarmos. Então, a crucificação é uma obra divina. A Bíblia diz que o velho homem, o nosso velho homem, que é a natureza pecaminosa, a natureza que nós herdamos em Adão, foi crucificado com Cristo. Então, esse é o meio que Deus está utilizando, não o meio das ordenanças, não o meio da penitência, mas de nós enxergarmos essa revelação. Muito bem, então nós fomos crucificados com Cristo. Por isso que ele vai dizer: se morresses com Cristo, não que a morte em Cristo é fruto do meu esforço, mas eu a recebo pela fé. Pela fé, eu entendo que eu fui crucificado com Cristo. E lá no capítulo 3, então, para a gente finalizar, ele vai dizer: portanto, novamente, olha só, portanto, se fostes ressuscitados. Primeiro ele fala aqui no versículo 20, que morremos com Cristo. Agora, no capítulo 3, versículo 1, ele fala que nós ressuscitamos. Então, vejam, nós morremos para essa velha natureza pecaminosa que nós herdamos em Adão e atua em nós. Ela é tão forte, essa natureza,
Porque Paulo fala que o pecado habita em mim. É a natureza pecaminosa que nós herdamos. É tão forte que, se alguém nos tira da zona de conforto, nós começamos a exercer essa natureza pecaminosa. Por exemplo, quando você está passando frio, quando você está passando fome, quando você está angustiado, é a natureza pecaminosa que aflora. Quando está tudo bem, parece que a natureza não se manifesta mais. Basta alguém nos dar uma cutucadinha para nós vermos, então, a nossa natureza adâmica atuando. Então, no 2:20 ele fala a respeito da nossa morte com Cristo, que ele falou lá em Romanos capítulo 6, e no capítulo 3 agora ele vai falar da ressurreição em Cristo. Então, na verdade, vejam que nós não poderíamos nem morrer com Cristo e nem ressuscitar com Cristo. Então, da onde que Paulo tirou isso? Ele tirou da revelação daquilo que Deus fez em nós mediante Cristo. Então, nós morremos com Cristo, mas nós ressuscitamos. E a ressurreição com Cristo foi uma ressurreição para uma nova vida. Então, quando eu entendo que eu morri com Cristo e que eu ressuscitei com Cristo, agora eu posso praticar Colossenses 3:5. Agora sim, e isso não é ascetismo religioso. O ascetismo religioso é você não ter esse entendimento e querer praticar aquelas piedades. No versículo 3 agora, ele vai dizer: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Por quê? Agora, veja, o verbo está no imperativo, o verbo fazer está no imperativo. O verbo no imperativo é o quê? É uma ordem, é uma exortação, é uma ordenança. Então, agora eu faço morrer a minha natureza terrena, que é prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Como que eu faço? Olhando para o meu esforço? Não, olhando para a cruz do Calvário. Quando eu olho a cruz do Calvário, quando eu participo da ceia do Senhor, o que que eu preciso entender? Que o meu velho homem morreu. Quando Cristo ressuscitou, eu ressuscitei. Para quê? Para novidade de vida. É esse o sentido que Paulo está querendo dizer. Então, nós morremos, nós ressuscitamos, agora ele vem e nos lança um imperativo: fazei, pois, morrer. Então, veja, é totalmente diferente do que aqueles falsos religiosos da igreja de Colossos estavam praticando. Então, eles tentavam fazer morrer, mortificar a carne através do misticismo, através do ascetismo religioso. E Paulo vai dizer: não, vocês não vão conseguir isso se vocês não olharem para a revelação de Deus. E na revelação de Deus, o que que nós encontramos? Nós encontramos a crucificação do velho homem com Cristo, e quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos. Então, quando eu entendo que agora eu tenho uma novidade de vida em Cristo, afinal de contas, eu sou nova criatura, aí sim, então, eu posso olhar para o meu velho homem e falar: não é você que vai operar na minha vida, é Cristo. Então, eu posso, aí sim, fazer morrer toda a natureza terrena. Amém? Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, e apenas finalizando aqui a conclusão. A teologia sistemática, portanto, é o ramo da teologia que tem como objetivo sistematizar as doutrinas bíblicas de tal forma que possamos, com segurança, defender a nossa fé. Isso é apologética. Interpretar corretamente a Bíblia, isso é hermenêutica, e ainda para podermos ensinar e pregar a palavra, isso é homilética, com autoridade e poder. Então, eu espero que essas 4 aulas tenham sido relevantes para vocês e tenham sido suficientes para colocar no coração de vocês o desejo de estudar mais e mais a palavra de Deus.